Boa tarde, cumprimento, né, os senhores vereadores, cumprimento o vereador Matheus, também o público presente, a equipe técnica e aqueles que acompanham pelas mídias digitais. Declaramos aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, conforme edital número 49 de 2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, número 2801, do dia 11 de setembro, página 99 e 100. Tema: audiência pública para apresentação dos resultados fiscais do segundo quadrimestre de 2025, né, os convidados a Cefaz. Então, queria pedir para que se sentasse aqui já, então, a Cat, né, a Samara, que vai representar o secretário Bade, que está em reunião com o prefeito, a Cris também, que é a diretora, pode, né, se sentar aqui conosco. Vou pedir para o vereador Matheus ler o ofício recebido. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais que nos assistem. Então, leitura do ofício SEI número 26956046 de 2025. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 251 de 2025, referente ao convite recebido da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município para a participação na audiência pública, acontecerá no dia 29 de setembro às 14 horas, confirmamos a presença pela Controladoria Geral do município, diretor executivo Rafael Zabotti, gerente Luciano da Silva de Almeida e auditor Wilson Vidal Santos, e Secretaria da Fazenda, secretário Fernando Bade, diretora executiva Samara Prefeito Nunes, gerente Christian Schermack e contadora Cat Elizabeth Benkendorf. Respeitosamente, Maria Lúcia Voltz, está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador Matheus. O senhor Rafael também pode sentar conosco aqui, da Procuradoria Municipal. Vou passar, então, aqui a palavra para, né, a senhora Cat, que vai, então, fazer a apresentação. Né, por favor, então, pode ficar à vontade. Alô? Bom, boa tarde a todos. Em nome do secretário da Fazenda, Fernando Bade, que não pôde estar presente hoje, por uma agenda que surgiu em cima da hora. Cumprimento o senhor vereador Pastor Ascendino, Matheus, demais presentes. Viemos aqui para a apresentação da audiência pública do segundo quadrimestre de 2025. A contadora Cat fará a apresentação e ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Boa tarde a todos. Em nome do vereador Ascendino, cumprimentos a todos os presentes. Como a diretora Samara já colocou, temos a apresentação aqui do segundo quadrimestre do exercício de 2025. Deixa eu passar. Então, seguimos a nossa agenda habitual, falando de receita pública, despesa, dívida pública, limites de ordem legal e resultados. Baseados no artigo 37 da Constituição Federal, que traz os princípios da administração pública, o que nos ampara hoje é justamente o da publicidade, bem como o artigo 9º, parágrafo 4º da LRF e o artigo 48, que tratam dos períodos onde devemos realizar e os documentos hábeis para a apresentação da prestação de contas. Então, iniciando a respeito da receita, né, todo o ingresso e recolhimento realizado aos cofres públicos, que permite que a administração realize as suas ações, arrecadações extras, que são em virtude de leis, contratos, e, para efeito da Lei 4.320, a forma como nós apresentamos aqui, são classificadas em dois grupos, as receitas correntes e as receitas de capital. Iniciamos falando da receita corrente, nossas receitas arrecadadas por categoria econômica, na sua composição, elas são tratadas, em sua grande maioria, nós iniciamos com as tributárias, que totalizam até o momento 520 milhões, representando 34,26%, seguida das transferências correntes, que hoje totalizam 697 milhões, o que representa 45,94%. Na sequência, nós temos as demais receitas, as receitas de contribuição e as patrimoniais. Também sob o olhar de categoria econômica, mas dessa vez olhando para receitas de capital,
temos que aí 87,14% representam as operações de crédito que foram recebidas até o momento. Na sequência, nós vemos as transferências de capital, de 9.717.000, e as alienações de bem representam 5,72%, totalizando 7.782.000. No total de receitas até o período, nós temos um acumulado de 3.311.000, e a distribuição deles pode ser observada que as transferências correntes elas representam 44,59%, seguidas de 27,04% as tributárias, né, totalizando aqui tanto receitas de capital quanto receitas correntes. Analisando as principais receitas oriundas de impostos, analisando aqui aqueles que são arrecadados diretamente pelo município, aqueles que são recebidos por meio de transferência, podemos observar que os arrecadados totalizaram aí 869 milhões, que representa 52,01%, e os transferidos 816 milhões, totalizando aí 47,99%. Esse gráfico ele é composto pelos principais índices, dos quais trazemos aqui o IPTU, o ISS, o ITBI e o Imposto de Renda como os transferidos, como os arrecadados, o ICMS, o FPM e o IPVA como os transferidos. Podemos observar que o ICMS ele contempla 35,02%, representando aí boa parte da fatia, seguido pelo ISS de 21,77%. O IPTU, nesse momento, está representando 15,08% do total de arrecadação desses impostos. Podemos observar a movimentação deles, né, com leves ondulações ao longo do período, né, reforçando a queda relacionada ao IPTU, que é baseada nas parcelas únicas de janeiro e fevereiro. Todos os demais sem grandes oscilações. E aí partimos para a receita corrente líquida, que é um importante indicador da fiscal. Então, vamos falar dele por muitas vezes. Aqui são consideradas todas as receitas correntes acumuladas de 12 meses, então estamos falando aí de 4 meses referente a 2024 e os 8 meses de 2025, que totalizaram 4.343 milhões. Desses são deduzidos as contribuições e compensações previdenciárias, independente do regime, e também os valores que formam o Fundeb, que é a participação de 20% sobre as transferências correntes que o município direciona diretamente, que totalizaram 769 milhões. A receita corrente líquida, antes das deduções de emenda, ela é de 3.574. Porém, para avaliação do limite de endividamento e de pessoal, a gente também precisa excluir desse cálculo as emendas. Para efeitos de endividamento, a gente elimina as emendas individuais, que totalizaram, nesse período, 9.534, gerando, para efeitos de endividamento, 3.564 milhões. E, para o cálculo de pessoal, nós deduzimos aqui as emendas de bancada, que totalizaram 493 mil, e também a remuneração com agentes comunitários de saúde e endemias, que totalizou 18.652.000. Então, para efeito de cumprimento do limite de despesa com pessoal, a receita corrente líquida ajustada é de 3.545 milhões. Passamos a falar da despesa. A despesa é o conjunto de dispêndios realizados pelo ente, tanto na manutenção e funcionamento da máquina pública, como também a criação de patrimônio. Todas elas autorizadas, né, por lei, e consignadas em dotação orçamentária. Também seguem a mesma separação
de classificação, como despesa corrente e despesa de capital. Nas despesas correntes, podemos observar que 59,63% estão relacionados a pessoal e encargos, que gera um montante de 1.451 milhões, e as outras receitas correntes, elas totalizam 924 milhões, representando aí 37%. Esse grupo a gente analisa um pouquinho mais para frente, de maneira mais aberta. Já nas despesas de capital, podemos observar que 68,29% são de investimentos, isso representa um montante de 241 milhões, seguidos por 48.470 milhões de amortização de dívida, que representa 31,46%. Analisando o grupo total de despesas agora por natureza, segregamos aqui as despesas com pessoal e encargos, né, já verificada de 1.451, analisando no todo, né, de 2.787 milhões, pessoal representa 52,08%, despesas de custeio representam 33%, as de investimento, que totalizam aqui tanto os investimentos propriamente ditos quanto as inversões financeiras, representam 8,90%, num montante de 248 milhões, e as despesas com dívida, né, considerando tanto a amortização do principal quanto os juros, representa 5,86%, num montante de 163 milhões. Nas despesas por secretaria, né, temos um comparativo aqui, onde a linha azul é o nosso fixado para cada uma das secretarias, e o vermelho é o nosso liquidado até o momento. Então, apenas no último exercício que a gente considera o empenhado. Então, apesar da gente ter uma distância, a gente tem boa parte das despesas empenhadas, mas a liquidação ela é mês a mês. Então, a gente tem um distanciamento, mas consegue identificar a evolução de cada uma das secretarias dentro das suas ações. E podemos observar, da mesma forma, as funções onde existem uma maior concentração de investimentos. Eu só vou pedir licença para usar o celular, porque agora a letra está muito pequena, eu não enxergo. Não, já chegou no limite da visão já. Então, a gente tem na saúde, ela encabeça essa relação com 846 milhões, seguindo diretamente pela educação, 716 milhões. Depois, nós temos uma mudança, né, pela primeira vez, que o urbanismo veio a ocupar a terceira posição, com 266 milhões, seguido, então, por Previdência, de 284 milhões. Previdência, normalmente, é sempre a terceira, então, a gente tem uma mudancinha aqui. Pode passar. Da mesma maneira, fazendo um comparativo entre as funções de governo, que são as áreas de atuação, com as secretarias as quais possuem essas funções na sua execução, nós podemos observar o urbanismo ela é executada por 4 secretarias, na verdade, sendo que a maior parte é feita no CEINFRA, 266 milhões, seguido pela SAP, né, que é a Secretaria de Administração, com 13 milhões, e o IPREVILE com uma parcelinha bem pequenininha de 43 mil, e a CEPUR, né, que é Planejamento, 5.925. Na parte da saúde, ela é executada apenas em 2 unidades. A Secretaria, tendo no seu guarda-chuva o Fundo Municipal de Saúde, tem a maior parcela, de 587 milhões, e o hospital representa 258 milhões. A função de administração é a que é executada por mais secretarias, né, porque a parte administrativa ela é relevante e identificada em todas elas.
a maior parte é executada justamente pela Secretaria de Administração, que são 50 milhões. E na segurança pública também vale destacar, porque também é representada em 2 secretarias. Nós temos uma parte que representa 23 milhões na CEPROT e 24 milhões no DETRANS. Então, por isso que ele ficou bem pertinho, tá? É bem semelhante o percentual de ambos. No gráfico a seguir, a gente apresenta, então, as despesas por elemento, justamente relacionadas às outras despesas correntes, que eu citei no gráfico de categoria econômica. O grupo, né, que a gente pode observar em azul maior são os serviços de pessoa jurídica, que representam 52,08%, a gente detalha ele mais para frente, seguido aqui por 9,65% de materiais de consumo e 8,67% em repasses a instituições sem fins lucrativos. Pode passar. Abrindo um pouco mais os elementos, a gente traz o grupo investimentos, né, o valor que é tratado tanto em investimentos quanto em inversões financeiras. A maior parte, né, 89,05%, representam construções e reformas. 5,08% são terrenos, né, aquisição de terrenos e desapropriações, especialmente, e 5,89% bens permanentes. Abrindo um pouquinho mais do gráfico de outras despesas correntes, trazemos aqui o grupo de material de consumo, né, destacando alguns pontos relevantes. Nós temos ali os insumos de saúde, eles representam 21,90% do total empenhado e executado nesse grupo, seguido por 28,48% na manutenção de bens, né, seja a instalação de ar-condicionado, manutenção de veículos, manutenções prediais, de equipamentos, mobiliário, e até de bens de uso comum do povo, ele também tem o grupo acima, que é 13,55%. Também se destaca. E um último destaque aqui seria medicamentos e afins, que representa 15,52%. Então, desse grupo, nós temos aí 36%, quase 37%, que é diretamente ligado à parte da saúde. E também trazemos o desmembramento dos serviços. Aqui vale destacar que a parte de serviços está somado tanto o serviço de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Tá? Então, destaque aqui para serviços de saúde, que são a parte de exames e consultas que são contratados em clínicas, né, através do credenciamento, que representam 17,88%. Os de apoio administrativo, que são serviços muito específicos que são contratados dentro desse processo, representam 21,87%. Limpeza e conservação, 16,46%. E a parte de manutenção de bens, 8% também. A parte de tecnologia, 9,47% também, que dá uma abrangência maior para todos os serviços que estão agregados nos grupos de pessoa jurídica e pessoa física. No grupo amortização de dívidas também, nós trazemos aqui discriminado que tipos de dívidas foram amortizadas no período. Então, 80,62% são de financiamentos, né, amortização da parcela principal, 15,15% são dívidas previdenciárias e 4,23% são tributárias. Nós trouxemos esse quadro aqui porque houve um questionamento na audiência da LOA, então nós achamos interessante trazer essa informação aqui também, quanto aos parcelamentos que estão em vigor, os parcelamentos relacionados à dívida previdenciária propriamente dita, tá, de contribuição. Então, hoje são 3, nós temos um encerrando, aliás, um encerrado já, ele foi pago por um período do exercício, já foi encerrado, e nós temos 2 que encerram nos primeiros meses já, né, em janeiro. Né? Então,
o valor da parcela que é pago, a quantidade de parcelas restantes e o saldo devedor que nós temos. Então, hoje são 16 milhões de contribuição previdenciária que vão deixar de existir em janeiro de 2026. Né? A fonte é o próprio Iprevilho. Passando para a dívida pública, tratamos da dívida consolidada líquida. A dívida total do município, nesse momento, é de 596 milhões, no segundo quadrimestre. Desses é realizada a dedução da disponibilidade de caixa, por força da norma legal, que hoje é de 723 milhões. Isso gera uma dívida consolidada líquida de menos 126 milhões. Para efeito do índice, o índice, de fato, ele ficaria negativo. Para não gerar distorções, nós trouxemos aqui o confronto da dívida consolidada total com a receita corrente líquida, que está gerando hoje 16,73%, que tem uma pequena redução do saldo anterior lá de 2024. Lembrando que o limite aqui é 120% da receita corrente líquida, porém, na dívida líquida também. Então, a gente, mesmo usando a dívida total, a gente está bem abaixo do limite estabelecido pela norma legal. Temos também a parte das operações de crédito, que trazem aqui os valores que foram recebidos, né, tomados até o momento nesse exercício, 118 milhões. E aqui o indicativo, né, o limite são 16%, o total. Nós estamos em 3,33% da receita corrente líquida ajustada. Passamos agora para os limites legais. Iniciamos pelos limites com despesa de pessoal. No segundo quadrimestre, nós tivemos, lembrando, apesar de ser segundo quadrimestre, assim como a receita corrente líquida, esses dados também são de 12 meses, então também possuem informações de 4 meses referentes a 2024, né, no exercício presente em sua totalidade. Nesses últimos 12 meses, pessoal ativo foi 1.778 milhões, já o inativo, 445 milhões. Não tivemos outros tipos de despesas, nem despesas não computadas, então o total da despesa líquida para efeito de pessoal, 1.727 milhões. Tá? Desse daqui, juntando a receita corrente líquida de 3.574 milhões, a gente tem um comprometimento de 48,73%, abaixo do limite prudencial. E aí a composição dessa despesa com pessoal, considerando apenas os ativos, a gente observa que 527 milhões, que representa 43,85%, estão relacionados à função saúde, né? E essa divisão ela traz aqui 344 milhões, que representa 65% desse gasto, são da Secretaria, né, juntamente com o Fundo Municipal de Saúde, e os demais, os 183 milhões, 34,75% do Hospital Municipal São José. Na sequência, a gente vê que a educação tem a outra maior parcela de 445 milhões, representando aí 36,99%. E depois a gente observa um pouquinho mais expressivo infraestrutura e administração, mas não alcançam a representatividade de saúde e educação. Na sequência, a gente fala de saúde. A saúde é tanto saúde quanto educação. A nossa base passa a ser apenas as receitas resultantes de impostos, não mais a receita corrente líquida, como é em pessoal e operação de crédito. Para a saúde, a receita resultante de impostos apurada foi de 1.702 milhões, e as despesas típicas em ações de saúde, ou seja, todas as fontes de custeio voltadas exclusivamente para a saúde, totalizaram 835 milhões. Dessas, nós deduzimos 255 milhões
que são despesas não computadas porque foram custeadas com recursos do SUS, de convênio, né, recursos vinculados, voltados à função saúde, e a despesa executada por consórcios até o momento, 7 milhões e 300. Isso gera um total para despesas dentro da área de saúde de 587 milhões. Tomando esse valor e dividido pela nossa receita resultante de impostos, nós temos um limite apurado de 34,50%, lembrando que esse índice ele só é concretizado, de fato, no último bimestre. Como que essa despesa em ações de saúde ela está distribuída? Pelas naturezas, nós podemos observar que 60% são despesas com o pessoal, enquanto 38,25% é custeio. Nas áreas mais específicas da saúde, observamos que 64,59% estão relacionados à assistência hospitalar e ambulatorial, enquanto 24,55% na atenção básica. E na distribuição do custeio, nós observamos que 69,83% do total dos gastos foi realizado com recursos próprios, enquanto 23,46% com recursos do SUS, 6,44% outros recursos, e as emendas parlamentares representaram aqui 0,27%. E dando sequência, a gente passa a falar de educação. Podemos observar que o total de valores da educação, 58,22%, está relacionado a vencimentos, 417 milhões, enquanto a manutenção de toda a estrutura e mantê-la funcionando representa 28,31%, um montante de 202 milhões. 11,10% são os investimentos, que são as obras, ampliações e aquisições de bens, num montante de 79 milhões, e as transferências representam 2,37%. Analisando por subfunções, por áreas específicas dentro da educação, as mais expressivas são sempre a educação, o ensino fundamental e o ensino infantil, porém, pelo volume de alunos, nós observamos que o ensino fundamental ele representa 49,49%, enquanto a educação infantil, 40,34%. Nas fontes de custeio, nesse momento, observamos que o custeio das despesas até o momento foi 47,64% no Fundeb e 31,84% de fontes próprias, enquanto outros recursos, especialmente aqueles transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, representou aí 20,51%. No acompanhamento, pode passar. No acompanhamento do Fundeb, nós podemos observar que até o momento houve um recebimento de 412 milhões 288 mil, que teve um rendimento de aplicação de 4 milhões 721 mil. O município participou com 163 milhões, os 20% destinados, e gerou um recurso do exercício aplicado até o segundo bimestre de 416 milhões. Destacamos aqui o superávit, ele já foi apresentado no primeiro quadrimestre, por causa do prazo, mas vale revelar que ele foi apurado em 11 milhões 965 e utilizado integralmente no primeiro quadrimestre.
Alô? Voltou. É só para fazer uma movimentação assim, para a gente não ficar sedentário. Tudo certo. Então, dando continuidade, então, na condução dos investimentos com recursos do Fundeb, podemos observar aqui que a maior parte está direcionada no ensino fundamental, 58,79%, enquanto 37,20% em educação infantil. Na utilização por natureza de despesa, podemos observar aí que 339 milhões, que representam 81,51%, são de pessoal em encargos, e outros 12,62%, que é a parte de manutenção da estrutura, 52 milhões. Pode passar. A composição do índice, do limite constitucional, o total de despesas com ensino até o momento foi de 716 milhões, das quais 219 milhões foi custeado com recursos de impostos, 404 milhões com recursos do Fundeb e 80 milhões com outros recursos destinados à educação. Ressalva-se aqui também, para a complementação do investimento, o valor dos 20% destinado ao Fundeb, que foi 163 milhões, e são deduzidos os valores de cancelamentos de 28 mil, um total de 383 milhões para despesas com fim de índice, que dividido pelo total das receitas de impostos, né, de 1.707 bi, gera um índice de 22,44% até este bimestre. E aí, para a parte final, trabalhamos com a parte dos resultados. Inicialmente, o resultado orçamentário, né, tratando aqui da parte do que nós já utilizamos do nosso orçamento, né. Nós tivemos uma receita total de 3.311 contra uma despesa liquidada, ou seja, ela já foi efetivada de fato, de 2.787 milhões, gerando um resultado positivo de 523 milhões. E o resultado previdenciário, ele tem um total de receitas previdenciárias de 564 milhões, contra uma despesa previdenciária de 291 milhões, gerando um resultado previdenciário até o momento de 273 milhões. Agradecemos a atenção e gostaríamos de fazer apenas uma colocação de algo que a gente acrescentou na nossa apresentação. São 2 selos de qualidade que foram recebidos neste exercício. O selo Ouro de Transparência do Tribunal de Contas, na verdade da Tricom, o de 25 ainda não foi apurado, só no ano que vem, e a nota A do ranking do Siconf, é um ranking nacional, o município ficou em 118 na colocação a nível nacional. Então, isso destaca o compromisso do município com a qualidade da informação fiscal, contábil, e que se revela, né, ali a gente está revelando aquilo que a gente já traz para vocês e que nos dá um respaldo também para validar as informações que nós trazemos aqui. Obrigado. Ok, então. Obrigado, Samara, pela sua apresentação. Professor Matheus, quer se manifestar? Ok, então. Quero aqui agradecer a presença da Cat, assim que se pronuncia, Cat, a Cris, a Samara e também o Rafael, que está aqui também. Então, declaro aqui encerrada a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e com os municípios. Boa tarde a todos.